Olá, pessoal, boa noite. Eu acabei de voltar de um congresso, da Jornada Sul-Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu dei algumas aulas, encontrei com alguns colegas, e geralmente nessa live, depois do congresso, eu meio que faço um apanhado geral, do que tem de novo, do que foi discutido, quais são as principais preocupações que a especialidade tem. Todos os meus colegas são médicos, são cirurgiões plásticos, e eu vou dizer para vocês que eu encontrei 2 ou 3 pessoas no congresso que eu olhei e eu não reconheci quem eram essas pessoas. Ou eu olhei e disse assim, nossa, como você está diferente, o que você fez? E todos eles estavam tomando Monjaro e haviam perdido entre 10 e 20 quilos. E isso realmente me chamou a atenção. Como o uso dessas medicações, para emagrecimento, elas estão prevalentes. Para quem não sabe, o Monjaro é a nova medicação, é o novo análogo do GLP-1 e que está chegando no mercado. Ele foi liberado no Brasil na semana passada e já tem fila de espera. Eu acho que é um assunto que quem fica navegando na internet já deve ter visto, que é o Ozempic Face. O Ozempic é a geração anterior do Monjaro e que já tinha um efeito muito específico para a perda de peso. Então, eu resolvi, por causa dessa percepção que eu tive, reencontrando colegas, eu resolvi fazer uma live falando especificamente sobre quais são as consequências das variações de peso que essas variações de peso têm com relação ao envelhecimento da face. A gente costuma falar muito sobre a variação de peso para as cirurgias corporais e, às vezes, a gente negligencia um pouco os efeitos que isso pode ter na face dos pacientes. E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre isso e eu vou focar um pouco mais em relação aos medicamentos. Os análogos do GLP-1 são aquelas medicações que a gente utiliza para diabetes tipo 2, para aquele paciente de 40 anos que está com açúcar aumentado, ganhou um pouquinho de peso. E eles funcionam principalmente para quem tem síndrome plurimetabólica, que são aqueles pacientes que têm o combo do ganho de peso. A pressão fica um pouco alta, o colesterol fica um pouquinho aumentado, o açúcar aumenta, e aí o paciente ganha peso. Então, esses análogos do GLP-1 são muito bons. O GLP-1 é um hormônio que é naturalmente produzido pelo intestino quando a gente se alimenta. Quando toda vez que a gente distende, ele libera aquilo, e o GLP-1 é o tal do hormônio da saciedade. Se a gente for parar para pensar, o que esses análogos do GLP-1 fazem é aumentar a saciedade. Esses aqui são alguns dos nomes, que vocês veem nas farmácias: o Victoza, o Saxenda, o Ozempic, o Wegovy, o Trulicity, são todos nomes comerciais, mas no final todos são mais ou menos a mesma coisa, eles são análogos. Eles têm algumas vias de diferença, mas são todos análogos. E o que essas medicações fazem? Elas atuam no corpo inteiro, no coração, no fígado, nos rins, nos vasos, no pâncreas. Então, eles têm um efeito sistêmico, e dentro desse efeito sistêmico, o que a gente vai falar especificamente é na perda de peso. Para mim, a especialidade, é onde eles afetam, e é justamente na perda da gordura, na gordura do corpo. Eu vou dar uma aulinha para vocês sobre gordurinhas. Nós temos basicamente 2 tipos de gordurinha: a gordurinha branca e a gordurinha marrom. A gordurinha marrom, ela fica dentro do organismo, ela fica geralmente aqui na região do pescoço e perto dos rins. O resto, toda aquela gordurinha que a gente tira com lipoaspiração, aquela gordurinha visceral, ela é basicamente uma gordurinha branca. E o que importa para o envelhecimento da face é a gordurinha branca que a gente tem no rosto. A gente tem os coxins de gordura profundo, a gente tem a gordura subcutânea, vocês viram que tem uma fotinho da pele, a pele dividida em camadinhas, e tem a camadinha do subcutâneo. E mais recentemente, a gente descobriu que tem uma camadinha dessas células brancas que fica dentro da derme da pele, e que ela é muito importante para regular várias vias metabólicas que vão manter a integridade da pele. E essa é uma das causas do envelhecimento e uma das causas do porquê que o uso dessas medicações dá esse efeito na face. Então, o que a gente vai ver é a gordurinha do subcutâneo reduzindo e a gordurinha que tem dentro da derme reduzindo.
E partindo desse pensamento, o que essas medicações fazem, né? Ou mesmo pacientes que não estão usando os análogos, que eles estão simplesmente fazendo dieta ou fizeram uma cirurgia bariátrica. Toda vez que a gente perde peso, a gente vai perder a gordura subcutânea e a gente vai perder essa gordurinha branca da pele, que a gente chama de DWAT. O DWAT é essa gordurinha que fica dentro da derme. Quando a gente perde a gordura subcutânea, a gente vai ter aquele descenso e aquela flacidez das estruturas da pálpebra, que era o que a gente achava que causava todo o envelhecimento da face. A gente hoje sabe que o descenso dos tecidos e a queda dos tecidos, as rugas profundas, elas são causadas por esse envelhecimento, por essa perda da gordura subcutânea. E quanto mais rápida é essa perda de peso, maior é a perda da gordura subcutânea da face. Ou seja, um paciente que faz uma cirurgia bariátrica, ele envelhece mais rápido, de uma forma mais acelerada que um paciente que usa os análogos. E quem usa o análogo envelhece mais rápido do que o paciente que faz dieta. Toda perda de peso causa a perda da gordura do subcutâneo, e quanto mais rápido, pior. Então, a bariátrica é pior, depois vem os análogos e, por último, o paciente que faz dieta. Saiu um artigo no ano passado mostrando exatamente que quando você emagrece, você perde a gordura do subcutâneo, mas você perde o DWAT. O DWAT é essa gordura branca que fica dentro da derme. E o DWAT é responsável pela produção de hormônios locais, como, por exemplo, a leptina, que aumenta a produção da matriz extracelular, que aumenta a produção de colágeno. Então, você perde isso. Você vai perder, dentro do DWAT, as células tronco derivadas da gordura. O DWAT, que é essa gordurinha dentro da pele, ela também é rica em células tronco, ela é um reservatório de células tronco. Então, quando você perde ela, você perde essas células tronco da pele. Isso vai fazer com que você perca a barreira cutânea, vai ter uma pior cicatrização e você vai perder uma proteção antimicrobiana que a gente tinha. As células tronco derivadas dessa gordurinha especificamente, elas também auxiliam na produção, no estímulo dos fibroblastos a produzir o colágeno. Ou seja, você vai também perder colágeno por causa disso. E por último, a gente sabe que a gordura da face, a gordura do corpo inteiro, ela é um órgão produtor de hormônio. Não sei se vocês sabem, mas ela é. Por isso que quando a gente envelhece ou quando a gente ganha peso, a gente aumenta a quantidade de estrógeno que a gente tem no organismo, e é por isso que às vezes os homens ficam com um pouquinho de ginecomastia. Quando você emagrece, você perde essa gordurinha periférica, você diminui a liberação do estrógeno. O estrógeno ele é fundamental para manter a hidratação da pele, a barreira cutânea e para fazer a remodelação da matriz extracelular, ou seja, colágeno e elastina. Aí vocês imaginam isso numa mulher menopausada. A mulher menopausada ela já não tem estrógeno, ela já não tem tanta dehidroepitestosterona. E aí, quando você junta isso com a perda também desses hormônios que são produzidos na pele, o efeito de pele seca, de pele fina e de pele sem elasticidade, ele faz um crescimento exponencial. Ou seja, hoje a gente sabe que o envelhecimento da face causado pela perda de peso, especificamente no caso a gente está falando das medicações análogas né, das pacientes com face de Ozempic, são causadas não só pela perda do subcutâneo, mas por toda essa regulação que é feito pela gordura branca da pele. Então, o uso dessas medicações e o envelhecimento realmente aceleram o envelhecimento da face de todos os pacientes. E aí veio aquela pergunta, né, que o trabalho fez no ano passado, esse trabalho que falou sobre isso. O que fazer, né, para diminuir essa evolução negativa ou até para controlar esses efeitos negativos? E a maioria dos trabalhos mostrou que a melhor forma de manter né, a pele viável e de diminuir os efeitos negativos dessas grandes perdas de peso é fazer enxerto de gordura e, se possível, fazer um enxerto de gordura enriquecido com células-tronco, que é um outro protocolo que a gente também consegue fazer. Aí a gente pega a gordurinha, centrifuga ela, tira um pelletzinho, que é um sobrenadante,
coloca sorinho, centrifuga de novo, e aí a gente vai ter um coquetel totipotente. E ele é rico em células-tronco. Aí a gente pega o nanofat, pega a gordura e coloca esse pelletzinho ali dentro para enriquecer de célula-tronco. Então, hoje, quando eu atendo pacientes que fazem uso dessa medicação e que tiveram grandes perdas ponderais, eu sempre sugiro, até elas terminarem o uso da medicação, fazer essa manutenção com as células-tronco e com os enxertos de gordura derivados, né, da gordura. Isso é o que a literatura tem mostrado de mais eficiente, isso é uma literatura que não tem um ano ainda que foi publicada. E com relação aos tratamentos estéticos desses de cosmiatria de consultório, preenchedor, bioestimulador, ultraformer, enfim, tudo que estimula colágeno, eles podem ser utilizados, porém eles não vão ser tão efetivos e tão eficazes quanto a gordura. Porque quando você faz o enxerto de gordura, quando você usa a célula-tronco da gordura, você está repondo exatamente o que o paciente está perdendo, que é o DWAT, né, toda aquela célula-tronco do DWAT da derme, e também as células da gordura subcutânea. Então, hoje, vocês aprenderam por que existe o tal do Ozempic Face, que tanto o pessoal fala por aí. Essa é uma explicação extremamente técnica, então, se alguém tiver alguma dúvida, né, sobre o que é, como é que é, por onde que vai, vocês podem ir me perguntando, porque geralmente isso é uma explicação que a gente dá para médico. Na segunda-feira da semana que vem, eu volto com mais um assunto, mais focado no lifting facial, sobre durabilidade, um tema um pouquinho mais prático para vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Um grande beijo, uma excelente semana e até a segunda-feira da semana que vem.